chamar agora o Dr. Pedro Luiz Fracaroli Pereira, é advogado, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a cannabis medicinal, um olhar crítico e libertário. Obrigada. Boa tarde a todos. A mim foi dada essa árdua tarefa de proferir a última fala depois de palestras tão brilhantes. Então, parabéns aos colegas. Realmente um debate muito enriquecedor e que a gente precisa cada vez mais disso. Principalmente eu que venho do interior, lá ainda a situação é muito mais oculta, vamos dizer assim. Então, parabenizo desde logo a Eliane e o pessoal da organização do evento por essa iniciativa. E também agradeço a doutora Eliane pelo convite, doutora Vivian, vereadora Soninha, a doutora Eliane, aliás, que fez muita falta ao nosso evento lá em Marília, porque o pessoal nos cobrou muito da abordagem pelo viés da psiquiatria. Para quem não sabe, lá em Marília aconteceu no último sábado, no dia 23, o primeiro seminário sobre cannabis medicinal do Centro-Oeste Paulista. Levamos vários pesquisadores da medicina e do direito, dentre eles Leandro Ramires, Paulo Fleury, a Carol Marrone, que é uma farmacologista fantástica. Levamos também o ex-desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, que é um dos nomes mais humanos do Brasil em se tratando de direito. Dr. Benedito Cerezo Pereira Filho, que eu tenho o privilégio de dizer que é meu tio, também é professor da UNB, ex-professor da USP. Enfim, foi um seminário muito bacana e que estimulou muitos e assustou alguns. Mas, enfim. É claro também que, embora não estejam presentes, eu tenho que agradecer e deixar uma homenagem registrada em nome das mães de Marília, as mães Cláudia e Nayara. Elas que confiaram a nós, eu, doutor Estevam Marino, que é meu sócio, essa causa tão nobre. E quando eu tive contato com essas mães, eu me lembrei de imediato do Sermão na Montanha do Jesus Cristo, que ele diz que onde estiver seu tesouro, estará seu coração. E eu não tenho dúvida que o tesouro e o coração dessas mães estão na luta pela saúde de seus filhos. Então eu tenho a obrigação de deixar registrada aqui a luta delas pela saúde dos filhos. Bom, vamos lá. Como eu disse, a Cláudia é mãe do Matheus. O Matheus tem síndrome de West e a epilepsia refratária, de difícil controle. A Letícia sofre da síndrome 1P36 e também sofre da epilepsia de difícil controle. O Matheus chegou a ter 80 crises num dia, ou seja, mais de 3 por hora. Imagina o sufoco dele e desses pais. A Letícia chegou a ter 30 até 40, mas além das crises, ela tinha um sintoma de autofagia. Ela mordia intensamente os dedinhos, é uma coisa assim apavorosa. E em 2014, as mães descobriram, por meio de uma reportagem no Fantástico, acho que do Fischer, o tratamento via canabidiol, o sintético. Mas aí vem o obstáculo, como conseguir esse óleo. E por sorte, como essas mães são muito guerreiras, elas que são fundadoras da Associação Anjos Guerreiros, que é uma associação que tem por objetivo o apoio geral a pessoas com deficiência. E agora também, embora seja com essa camisa que parece o vendedor de açaí, né, o pessoal brinca, mas é da Associação Malele, que foi lançada no evento, que é uma associação que é a Associação Canábica em Defesa da Vida. Porque, como a decisão delas repercutiu muito, tem muita gente procurando apoio, a gente está fundando essa associação. Enfim, então descobriram o canabidiol e foram atrás. A Nayara tem uma situação financeira mais confortável, conseguiu comprar as seringas da Hemp Oil. A Cláudia, com a sua capacidade de guerreira de sempre, foi até o Ministério Público Federal e aí começou o grande passo das mães marilhenses na luta pelo cannabis medicinal. O Ministério Público Federal abraçou a causa com todo o empenho e propôs uma ação civil pública contra o Estado. Só que, vamos dizer assim, o Estado, por falta de estrutura, não conseguiu cumprir com a obrigação que o Ministério Público lhe impôs. Por quê? Porque é muito caro, tem muita demanda, então falta, além de ser caro, falta mercadoria. E, no final das contas, foi se revelando uma tragédia, porque o Ministério Público apertou de todas as formas, mas não conseguiu fornecer o medicamento para essas mães. Inclusive, optaram por uma situação trágica, no meu ver, muito trágica, que foi o pedido de prisão do secretário da Saúde. E olha a saída, foi mais bárbara ainda. O coitado, porque é um problema que transcende a competência ou incompetência de um funcionário público, é um problema estrutural, a saída que ele encontrou foi pegar de uma mãe de Ribeirão Preto e trazer para a mãe de Marília.
Ou seja, em prazo de pouco tempo, teríamos 2 mães sem o medicamento. E também uma coisa que é importante dizer, independentemente ou não do êxito da ação, ela já é uma ação que seria fadada ao insucesso. E por quê? Porque prevalece nos tribunais até hoje que medicamentos não proscritos pela Anvisa não são de obrigação de custeio do Estado. Então, no final das contas, por mais que apertasse, não teria por onde obrigar o Estado. E aí, então, fomos procurados como advogados para dar uma solução, ou então tentar um caminho para melhorar a vida dessas mães. E a solução que nós encontramos foi o habeas corpus. O habeas corpus para o autocultivo. Estudamos bastante e, de posse dessa documentação, que já tinha ação civil pública, que era a autorização da Anvisa, aliás, se alguém for impetrar o habeas corpus, eu diria que um documento fundamental é essa autorização da Anvisa, porque gera um impacto no judiciário que, aliás, passa uma segurança, porque realmente não é fácil para o juiz decidir numa ação polêmica, embora deveria ser. Juntamos toda essa documentação, e aqui eu falo um pouquinho do habeas corpus. O habeas corpus é um processo que você não tem a possibilidade de dilação probatória. Ou seja, você não tem a possibilidade de ingressar com a ação e, durante o curso do processo, produzir as provas e constituir o seu direito. Você tem que ter as provas pré-constituídas. E, por isso, então, foi importantíssima a autorização da Anvisa, relatórios médicos. Aliás, em Marília foi, uma dificuldade imensa de encontrar quem prescrevesse o canabidiol, porque os médicos têm medo, os médicos, mais do que medo, têm preconceito mesmo. As mães sofreram muito, tiveram que ir a Ribeirão Preto, o Dr. Sakamoto, que sempre acompanhou o Matheus, ele também pulou fora, até que depois ele mudou de ideia. E uma médica de Marília, a Cristiane Basso, foi quem conseguiu fornecer essa medicação para nós ingressar com a ação. Então, ingressamos com a ação em fevereiro, já de posse dessa documentação, e, por sorte, tivemos êxito. Não sei se porque a história dessas crianças já era um fato notório da cidade, todo o judiciário, todo o Ministério Público sabia da luta deles, então sabia que não estaria de sacanagem. Conseguimos êxito. E aí então veio um salvo-conduto, autorizando a gente importar 120 sementes por ano e cultivar e produzir o óleo para fins exclusivamente medicinal, né? Certo. Já que eu sou do direito, vamos dizer assim, fundamento jurídico para isso é o direito à vida e à dignidade humana. Embora você tenha uma lei que, como bem disse um deputado, tem a exceção, o cannabis pode ser produzido para fins medicinais, fins acadêmicos, de pesquisa e também fins religiosos, não só o cannabis, como qualquer substância proibida. Um exemplo é o daime, que é proibido, mas no Santo Daime, durante a liturgia, não se comete crime. Então, impetramos que esse habeas corpus com base no direito à vida e à dignidade, dizendo, juiz, excelência, embora essa conduta pode ser confundida com um crime, porque trata-se de uma substância proibida, ela não vai ser um crime, porque o destino dessa prática é medicinal, é exclusivamente medicinal. E conseguimos, então, esse habeas corpus. O Ministério Público Federal deu um parecer favorável, o que foi ótimo, e olha só como o nosso Estado ele é tímido em conceder direitos, mas ele não tem vergonha em restringir. O próprio Código Penal prevê que quando uma ordem de habeas corpus é concedida de ofício, ou seja, com o consentimento do Ministério Público, não deveria haver recurso, porque outra parte que deveria recorrer, a parte legítima, é o Ministério Público Federal. Se ele concordou, pronto, deveria arquivar o processo. Mas não, nossa ordem prevê que passe por um procedimento chamado reexame necessário. Então, os autos subiram para São Paulo, e há 15 dias atrás, no TRF aqui, a sentença foi confirmada por unanimidade e com um novo parecer favorável do Ministério Público Federal. Bom, o que é, então, o salvo-conduto? É uma espécie de imunidade para que você pratique uma conduta que é típica, pode ser confundida com um crime, mas você se antecipa e diz às autoridades, olha, nós precisamos disso para a saúde. Então, o juiz emite o salvo-conduto e... Ô, Denis, você não vai embora não, né? Ah, bom, tem uma pergunta para você depois. Aliás, um pedido de socorro. Aliás, eu vou pedir para todos os palestrantes, pede lá para o pessoal entrar para a gente encerrar o fórum com as perguntas, né? Porque precisamos depois da sua fala. Desculpa. Certo. O que eu estava falando mesmo? Pois é. A dificuldade desse não deveria ter, a partir do momento, né,
que o Ministério Público não concordasse, não teria por que ter uma segunda, né? Acho que é isso. Então, mas foi mantida a decisão em nível de tribunal. Só que é importante dizer, olha como é simples fazer o que é certo. Essa situação, esse processo, é basicamente um projeto de medida de autocultivo. Se você mudasse a esfera do poder, colocasse para o poder legislativo, poderia ser um projeto piloto de lei. Por quê? Porque essa decisão não é uma decisão de liberação irrestrita ao cultivo de cannabis. Nós temos que, inclusive, que prestar contas, oferecer nota fiscal, oferecer relatórios médicos, enfim, uma série de documentação. E o que eu acho por bem, bom, esperar o Denis voltar, porque a pergunta, eu faço no final a pergunta. Porque, na verdade, é o seguinte, embora com todo esse trâmite, com toda essa dificuldade para conseguir o salvo-conduto, nós tivemos sementes retidas. As mães importaram uma vez, importaram 2 vezes, ok. Mas nos últimos, acho que faz uns 3 meses, mais ou menos, chegaram as sementes no aeroporto de Pinhais e reteram a semente. Foi primeiro para a Delegacia Federal. Eu fiz a petição, o delegado reconheceu a legalidade da importação e remeteu à aduaneira. A aduaneira reconheceu a legalidade da importação, remeteu ao Ministério da Agricultura. E aí ferrou, porque precisa de um certificado fitossanitário dessas sementes. Né? Precisa de um atestado que dê conta que essas sementes são livres de pragas. E a gente não sabe como conseguir isso, porque as sementes vêm da Espanha, ela não nos fornece esse certificado. Não sei se seria o caso de um tratamento dessa semente ou não. Aconteceu com vários, né? Eles pedem isso. Legal. Ou seja, não entra semente, que não tem... Ou seja, nós podemos importar, mas quando chega aqui, nós não temos o atestado de que pode entrar, nem que ele vai para a quarentena, e nem que... né? E aí, então, a gente vai plantar ilegal, né? Exatamente, mas uma solução a gente tem que tem que encontrar. 5 minutos? Tá bom, vamos lá, caminhando para o final. Ainda falta a Michele. É verdade. Então, outro fundamento jurídico, que é o que mais pega, é a questão do indivíduo ser livre para gerir a própria vida. O direito penal, vamos lá, princípio informativo do direito penal. Um princípio fundamental é o princípio da lesividade, que diz só existe crime quando existe lesão a terceiro. No caso do uso, seja o uso de droga no geral, ou o uso de cannabis medicinal no particular, onde está o terceiro? Não tem essa ameaça a um direito de terceiro, é uma questão estritamente unipessoal, particular. Portanto, não deve incidir o direito penal a essa questão. Alguém disse aqui, não lembro quem, que antigamente assim, século XVIII, XIX, a cannabis já tinha uma função medicinal. Isso é verdade. O direito penal da guerra às drogas tem uma data de nascimento bastante certa, que foi a política do Reagan e do Nixon nos Estados Unidos. Aí eu indico para vocês a 13ª Emenda, que é um seriado da Netflix fantástico, que trata da questão da guerra às drogas, e ver como eles criam estigmas, como eles criminalizam condutas para invadir outros países, principalmente da América Latina, com o seu ideal imperialista. A 13ª Emenda. A 13ª Emenda dos Estados Unidos foi uma emenda constitucional que, olha que gentil, quando foi abolida a escravidão, colocaram uma ressalva. Todo negro é livre, exceto quem praticar crime. Soltaram os negros, sem estrutura nenhuma. O que os negros foram fazer? Ficar de boa, preso por vadiagem, volta a ser escravo. Olha só que gentileza, que princípio de justiça. E aí veio também a questão das drogas, como eles associam as drogas aos negros, enfim. É um documentário histórico maravilhoso, recomendo fortemente. Outra coisa, em se tratando de drogas, está em curso o que pode ser a solução para nós, e, inclusive abrindo mão da necessidade do habeas corpus, que é um recurso extraordinário 635-659 no STF. É um recurso que ele foi distribuído em 2011, olha que rápido, né? O Gilmar Mendes, que é o relator, votou em 2015, um voto fantástico, opinando pela inconstitucionalidade do artigo 28, que é o artigo que criminaliza o uso, e já tem 3 votos favoráveis. Se passar esse voto, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Se passar essa situação,
o uso de droga deixa de ser crime. E, juntamente com ele, o autocultivo. Aliás, seria um contrassenso o Estado não liberar o autocultivo, porque seria fazer o sujeito fomentar a indústria do tráfico. Enfim. Quanto tempo eu tenho? Qual que é essa lei? É um recurso extraordinário 635-659. Depois, se quiser, eu posso passar o voto do Gilmar Mendes. É um voto de 56 páginas, mas fantástico. Tá? Só para concluir, vamos dizer assim, eu pergunto a vocês, o que é crime? Do mesmo modo que o colega perguntou, qual que é o nome certo da cannabis? Mas eu pergunto, o que torna algo crime? O crime já nasce dado? A gente nasce, o crime está aí, a substância está proibida? Para responder essa pergunta, eu trago a vocês 3 paradigmas, trago bem brevemente, para respeitar o tempo, 3 paradigmas da criminologia que visam dar conta disso. Primeiro paradigma, e da modernidade para cá, tá, gente? Vamos esquecer a antiguidade. Primeiro paradigma é do Estado contratualista, em que coloca-se a pena e o crime como um direito do Estado soberano. Então, parte da ideia de que entre nós temos um contrato fictício, de que o Estado, a partir das leis, vai pacificar a sociedade, e aquele que violar a lei dá ao Estado o direito de puni-lo. Isso já não está mais em uso pela criminologia. Vem, então, o paradigma da pena-dever, que, infelizmente, nós estamos nesse, que é até pior que o primeiro, que é fundado na moral kantiana e que diz que se pune por uma razão moral, por um imperativo moral. O ser humano, após o iluminismo, ele é um ser racional, logo ele tem condições de mensurar as suas condutas. E se ele viola, moralmente, ele sabe que moralmente vai ser punido. Isso é ridículo. O paradigma que nos interessa, que a gente luta para que seja o que anime os juristas, é o paradigma da pena e do crime como um ato de poder, no sentido de que todo crime é um ato de poder, é uma opção legislativa. E, nesse sentido, eu trago até um exemplo que o Hamilton trouxe lá em Marília. Imagine o sujeito no Uruguai, que a maconha é permitida, e lá tem o Chuí com Y, é Uruguai. O Chuí com I é Brasil. O sujeito acende um baseado no Chuí com Y, está dentro da lei. Passa para o Brasil, está cometendo crime. Qual que é a lógica disso, sabe? Então, é um ato de poder. E por isso que nós temos que lutar, fazendo seminário, fazendo movimento, porque, no fundo, são opções legislativas. E somente o esclarecimento para vencer essa questão. E uma mensagem final, já terminando, tempo esgotado. Eu acho que a nossa luta, a verdadeira luta, é pelo autocultivo. Porque a cannabis, você consegue hoje, quem tem dinheiro importa, ou então você consegue pela Abrace, como foi citado aqui. Enfim, tem várias formas de conseguir. O que tem de revolucionário, de emancipatório, na minha opinião, é a questão do autocultivo, porque você passa a valorizar uma garantia fundamental sua de agir como você pode, como você quer, e se responsabiliza pelos seus atos, e também porque você foge da indústria farmacêutica. Então, o que tem de revolucionário é o autocultivo. Gente, desculpa pela ultrapassar o tempo e muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai querer mais vezes conversar com o Pedro, depois, se puder dar para a gente, né, esse material. Tá. As pessoas estão perguntando o que a gente vai fazer com o material, a gente vai poder disponibilizar no futuro dentro da plataforma do site, né? Porque o assunto é muito interessante e o tema que está sendo gravado também, então vai ser disponível, a Soninha, no site. Isso, porque é muito importante a gente divulgar, e como isso ficou solto, agora a gente vai colocar tudo junto para ficar mais fácil a gente ter acesso, tá? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você.